Bom dia a todos. Meu nome é Márcia, estou aqui com a doutora Bianca. Estou gerente da USF Dom Antônio Barbosa. Então, vamos lá. Meu nome é Márcia Aparecida Lacerda Soares, estou há 2 meses no Dom Antônio Barbosa, como gerente na USF. Aqui está uma foto da nossa unidade, muito bonita. É uma unidade caçula aí, né, da CISAL. É uma unidade que foi inaugurada no dia 30 de agosto de 2019. É uma unidade que foi construída em parceria com a iniciativa privada, a empresa MRV. E a maioria das pessoas que está aqui no auditório, acredito que a grande maioria estava lá na inauguração dela, né? Aqui está a nossa ficha de estabelecimento do CNES. A nossa unidade, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Ela tem horário estendido no horário do almoço. Aqui está o nosso mapa, né, da área de abrangência. A unidade tem 3 equipes, a equipe rosa, a equipe violeta e a equipe girassol. Aqui está a evolução do nosso cadastro, como 2018, né, ela não tinha sido inaugurada, em 2019, como ela inaugurou no dia 30 de agosto, foram 3 meses aí que iniciou os cadastros, 732. Aí, 2020, 4.699, 2021, 5.728, e agora, 6.416. A CRAB passou para a gente que nós estávamos com 2 equipes com cadastro ruim e uma equipe com cadastro regular. Chamei os agentes comunitários de saúde para verificar o que estava acontecendo, porque eles me passaram que praticamente quase 100% dos já tinham sido cadastrados, das pessoas. E pela redivisão que eles tinham feito, né, da unidade. E aí a gente realmente verificou que eu tenho agora, pela redivisão, 7.000 e poucas pessoas, e a gente tem aí cadastro 6.416. Aí o Antônio foi lá, né, com a Cláudia, para a gente estar realmente verificando o que está acontecendo, né? Porque se a gente for ver lá a nossa meta cadastro, está faltando muita gente, e pela CRAB também, que passou que os nossos cadastros estão baixos, tá? Então a gente também já está verificando isso. Bom dia a todos. Em relação à carteira de serviços da unidade, se a gente for reparar, no ano de 2020 foram feitas 2 lavagens de ouvido e 15 sondas vesicais de demora, e no ano de 2021, no primeiro semestre, 12 sondas vesicais de demora. Se a gente for ver, pelo que está lançado no PEC, a gente praticamente não fez nada. E, na verdade, a gente executou muitos mais serviços, mas a gente não tinha o hábito de registrar. Então, a nossa atual gestora, ela já iniciou esse trabalho de conscientização das equipes, disponibilizou o manual do PEC para todo mundo, porque tinha muita gente que desconhecia. Você registrava por escrito drenagem de abscesso, mas você não registrava como procedimento. Então, isso a gente já começou a fazer a partir desse segundo semestre. Então, acredito que a gente, no próximo Accountability, já vai ter coisa muito mais bonita para mostrar aqui para vocês, que não esse monte de procedimento zerado. Em relação ao CISREG, se a gente vai ver no ano de 2020 inteiro, a gente teve muito menos solicitação do que no ano de 2021, no primeiro semestre, mas isso se deve ao fato de que em 2020 a gente tinha apenas uma equipe, e aí, da metade de 2020 em diante, a gente passou a ter 3 equipes e aumentou, obviamente, a nossa população, a quantidade de solicitações. O absenteísmo também
ele se mantém muito parecido. A gente acredita que essa taxa também está muito relacionada ao fato de que a gente teve a Covid no meio disso, então as pessoas tinham muito medo de sair de casa. Muitas das consultas também foram canceladas em algum momento e agora elas estão sendo retomadas nas especialidades. Então, mas fazemos a busca ativa dos pacientes, os agentes de saúde vão na casa do paciente para entregar a autorização, lembram dos pacientes, a gente tem toda essa abordagem, e as consultas médicas mais solicitadas são ortopedia, cardiologia, oftalmologia, os exames ultrassom, raio-x de coluna lombosacra e eletrocardiograma. Temos 2 médicos solicitantes hoje na unidade, um coordenador e um regulador. Em relação à odontologia, no ano de 2020 a gente não tinha os dados disponíveis. No ano de 2021, um absenteísmo até bem pequeno, as 3 consultas de especialidade mais solicitadas, endodontia, cirurgia e radiologia, e o exame mais solicitado foi o raio-x. Em relação à ouvidoria, a gente tem, no ano de 2020, a gente teve uma ouvidoria positiva, 7 negativas. No ano de 2021, 6 negativas no primeiro semestre. As principais queixas são sempre a falta de profissional médico, de dentista. A nossa unidade é uma unidade extremamente vulnerável, a gente está numa área de grande vulnerabilidade, a gente tem extrema dificuldade de manter profissional médico lotado lá. É uma população extremamente carente, vulnerável de tudo. É uma região onde a gente tem muito conflito, é uma região onde existe muita presença, enfim, de tráfico, a gente tem muita pobreza, a gente tem muito conflito. Então, não é raro que, eventualmente, na nossa unidade chegue alguém com baleado, com lesão por arma branca. Então, é muito difícil a gente conseguir manter essa equipe lá. O perfil acadêmico na nossa unidade, a gente hoje em dia tem 8 acadêmicos de medicina lá, 6 do 3º ano da UEMS e 2 do 5º ano da UFMS, e tem um preceptor. E pesquisas em andamento na unidade ou já realizadas lá, nesses últimos 2 anos foram 6. A gente não teve reuniões intersetoriais nesse primeiro semestre de 2021. Isso se dá pelo fato de que a gente ainda não tinha bem consolidada uma rede de apoio com os instrumentos sociais que a gente tem disponíveis no nosso território, mas já conseguimos identificar esses instrumentos. Temos pelo menos 2 projetos sociais muito atuantes lá e estamos estabelecendo vínculos com esses projetos para a gente conseguir desenvolver parceria com eles para fazer parceria mesmo, para a gente poder fazer estratégias de promoção à saúde com o apoio desses instrumentos. E, além disso, a gente também agora, no dia 22, vai ter a nossa eleição para o Conselho Local de Saúde. Então, a gente está estabelecendo Conselho Local de Saúde para poder fortalecer a atenção básica no nosso território. Vou falar agora um pouco do atendimento em domicílio, né? De visita domiciliar do profissional enfermeiro, pelo decreto. Então, em 2020, tivemos 17%. Primeiro semestre de 2021, tivemos 123%. O atendimento domiciliar profissional de nível médio, em 2020, 22%, em 2021, 71%. Atendimento domiciliar profissional de assistente social, em 2020, 0%, em 2021, 114%. Esse número elevado por assistente social é realmente pela vulnerabilidade, que a doutora Bianca já falou. Temos muita demanda do Conselho Tutelar, Ministério Público, né? Então, a gente tem bastante visita, realmente. Atendimento domiciliar pelo profissional médico, a família sob sua responsabilidade. 2020, 57%, 2021, 61%. Atendimento domiciliar pelo profissional odontológico. Em 2020, tivemos 10%, em 2021, 0%, porque ele ficou
mas na unidade, né, pela pandemia, e também nós temos uma equipe que não tem a equipe de saúde bucal, tá? Nas doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, percentual de cura de casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial 2020 e 2021 está zerado, não tivemos casos, proporção de abandono de tratamento de tuberculose 2020 e 2021 também, proporção de cultura de escarro realizada entre os casos de rastreamento também zerado, proporção de contatos examinados entre os identificados, como os outros parâmetros, os indicadores estão zerados também, número de óbitos com casos número de óbitos com causa básica de tuberculose em residentes da área de abrangência da unidade de saúde zerados, número de pessoas em tratamento de tuberculose em vulnerabilidade para abandonos, 2020 está zerado, 2021 nós temos 3, 2 desses moram em abrigo, né, são moradores de rua, e eles estão realmente em vulnerabilidade de abandono. Um deles já sinalizou que vai deixar o abrigo, eles estão em situação de rua, porque ele teve um desentendimento com a cuidadora, então ele já sinalizou que ele vai abandonar. Número de casos novos de Hansen curados não tivemos, percentual de cura de casos novos de Hansen também não tivemos, percentual de contatos de Hansen intradomiciliares examinados nós tivemos 100%, porque nós temos 3 casos de Hansen que está em tratamento, tá? Então, todos esses contactantes desses 3 casos de Hansen foram examinados, tá? E a gente está praticamente, eles estão no final do tratamento, mas ainda não temos casos de cura. Indicadores de monitoramento, perfil da população cadastrada, família cadastrada do Bolsa Família. Em 2020, nós tínhamos cadastrados 1.458, no primeiro semestre, 1.416. Famílias acompanhadas do Bolsa Família, 2020 nós tivemos 81%, agora no primeiro semestre, 82%. Gestante pré-natal, número de gestantes com pré-natal encerrados, 2020, 45, 2021, 65. Gestantes com pré-natal encerrados menores de 20 anos, 2025, 21, 8. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, com registro de PA e teste rápido, 2020, 90%, 2021, 90%. Proporção de gestantes com pré-natal iniciado até 12 semanas de gestação. Gestante, 81% em 2020, 2021, 85%. Percentual de gestantes encaminhadas para visita na maternidade, nós não tivemos. Número de gestantes em acompanhamento de pré-natal de alto risco. Em 2020 tivemos 23, em 2021 tivemos 13. Proporção de gestantes de alto risco em acompanhamento na atenção primária é 100%. Avaliação dos óbitos maternos fetais, maternos em 2020 e 2021 não tivemos nenhum registro. Fetal em 2021 e 2020 e 2021 tivemos um caso. Número de casos de óbito infantil, em 2020 tivemos 2, em 2021 tivemos 1. Números de casos de materno discutidos no comitê de materno, não tivemos, né, nenhum caso, então é zerado. Número de óbitos fetais discutidos no comitê, tivemos, aí a gente faz a soma, né? Tivemos 3 em 2020, em 2021 tivemos 2. Dos casos de óbitos maternos discutidos no comitê de mortalidade, quantos foram para avaliação nas reuniões de equipe? 2020, 0. Número dos casos de óbitos fetais infantis discutidos no comitê de mortalidade, quando foram para avaliação nas reuniões de equipe? 2023 e 2021, 2.
Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Discussão dos casos da equipe, apontando as estratégias de enfrentamento no caso de óbitos evitáveis. Busca ativa de gestantes com pré-natal irregular, monitoramento das gestantes de alto risco, identificação das vulnerabilidades e discussão de estratégia para contornar as dificuldades. Cite 3 desdobramentos relacionados à assistência implantada em discussão da equipe. Participação de todos os membros da equipe no cuidado à gestante, intensificação das ações voltadas ao planejamento familiar, criação de planilha de monitoramento das gestantes por equipe. Consulta farmacêutica nós não temos uma população de tabagista, né, do programa do tabagismo, a gente tem uma população de tabagista de 103, não temos farmacêutico na unidade, então 2020 temos 0%, 2021 também. Número de pessoas tabagistas cadastradas em 2020 tivemos 99, primeiro semestre de 2021, 103. Número de pessoas atendidas e referenciadas em 2020 e 2021 não tivemos nenhuma, mas foram atendidas, tá? Infelizmente tivemos essa fragilidade que não foram registradas e aí não aparece, infelizmente, em números. Vou passar para a doutora agora. Isso. Em relação aos indicadores de produção, a gente vai passar agora para a saúde da criança. A gente tem uma certa fragilidade, eu acredito que não é só referente à nossa unidade, porque a gente faz muito pré-natal, e nem sempre a gente consegue fazer a quantidade de puericultura proporcional a essa quantidade de pré-natal que a gente tem o hábito de fazer. Então, se a gente vê as nossas consultas de pré-natal, está sempre acima do que é o necessário. E quando a gente chega na puericultura, nem sempre está tão assim, tão incrível quanto o pré-natal. E isso é algo que a gente vem trabalhando bastante no intuito de tentar mudar essa mentalidade de que a criança só tem que buscar a unidade quando ela está doente. Então, desde o pré-natal, a gente procura criar vínculo com essa gestante, a gente procura acolher, fazer com que essa gestante se sinta parte de um todo, para que ela entenda que quando o bebê dela nascer, ela também tem que procurar a unidade com esse bebê para dar continuidade à puericultura. Não só para fazer o teste do pezinho, não só para a gente fazer aquele atendimento imediato, a vacina, mas também para a gente dar continuidade ao acompanhamento de puericultura. A gente tem tentado reforçar bastante isso com as nossas gestantes. Então, quando a gente passa para os nossos indicadores da saúde da criança, a gente vê que no ano de 2020 inteiro, a gente conseguiu alcançar na consulta de enfermagem 41,26% da nossa população, e no primeiro semestre de 2021 já estamos em 38,73%, e acredito que até o final do ano vai melhorar bastante. A consulta médica de puericultura, pensando nessa proporção de 6 consultas ano, no ano de 2020 foi 26,5%, ficou de certa forma um pouco prejudicado também por conta da pandemia, então as mães tinham muito medo de procurar a unidade com a criança, e no primeiro semestre de 2021 a gente passou por 21%. Em relação à consulta médica, a gente tem uma fragilidade bem grande na nossa unidade, que é o fato de que normalmente a gente só tem um médico lotado para as 3 equipes. Então, no primeiro semestre inteiro de 2021, a gente só teve um médico lotado lá, porque eu estava afastada de licença, então só ficou o doutor Bruno lá. Agora, nos últimos 2 meses, a gente tem 2 médicos lotados lá. Então, acaba contribuindo para que a gente consiga aumentar essa proporção de consultas médicas. Na atenção básica de crianças de 0 a 10 anos de enfermagem, 19%, e em 2020, já agora no primeiro semestre de 2021, a gente melhorou bastante, conseguiu 35,77%. Quando a gente vai ver o teste do pezinho, a gente vê que em 2020 eram 28,57%. Aí você vai falar, mas Bianca, primeiro semestre de 2021, 7,14%? O que está acontecendo? Não está fazendo teste do pezinho? Está sim. Algumas dessas crianças, não é a grande maioria, mas algumas dessas crianças, elas já vêm da maternidade com teste do pezinho, quando fica mais 72 horas internadas lá. Só que, infelizmente, a gente não tinha o hábito de registrar novamente.
E a gente conseguiu visualizar bem isso quando a gente faz esse levantamento de dados, e, de certa forma, é até um soco no estômago, porque eu achei muito válido a Accountability por isso, porque você registra, você escreve, mas quando você vai fazer, você puxa os dados, você fala assim, poxa vida, parece que eu não estou trabalhando, a gente fica aqui de 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não tem um teste do pezinho que chegue que não seja feito. Como é que a gente tem 7,14%? É porque a gente, de fato, não tinha o hábito de registrar. E, novamente, acredito eu que no ano que vem a gente vai ter indicadores muito mais interessantes para mostrar, porque a nossa gestora, de fato, está incentivando, não é nem pegando no pé, mas está falando, gente, tem que registrar, não sabe? Toma aqui o manual, vamos ver o manual, vamos fazer reunião, vamos entender por que é importante registrar. Então, eu até levei um susto, porque quando eu voltei de licença, de repente estava toda a unidade mobilizada para fazer registro. Então, eu achei muito interessante isso. Em relação ao atendimento aos adolescentes, em 2020, a gente teve um percentual de 55,63%, e no primeiro semestre de 2021, 62%. E a gente não realizou ação no PSE porque nós não temos nenhuma escola no nosso território. Em relação... Aí, quando a gente vai ver a consulta gestante, que eu falei que é bem legal na nossa unidade, todos, considerando 2020 e 2021, a gente mais do que superou, mais do que duplicou a meta. As nossas gestantes, a maior parte delas realmente faz um acompanhamento bem de perto. Como a gente tem uma população extremamente vulnerável, a gente tem esse entendimento de que gestante tem que estar debaixo da nossa asa. Gestante tem que estar debaixo dos nossos olhos. Então, em relação às consultas de enfermagem gestantes em 2020, 270%, e no primeiro semestre de 2021, 205%. Consultas médicas de pré-natal em 2021, 171%, primeiro semestre de 2021, 122%, apesar de termos a maior parte do tempo apenas um médico. Consulta odontológica gestantes em 2020 foram 69%, 2021 50%, consulta de puerpério em 2020 71%, em 2021 114%. Ou seja, isso significa que as nossas gestantes, elas de fato procuram bastante a gente nessa área nessa época puerperal. E é aí que a gente está tentando atuar para conseguir vincular a nossa gestante para que ela faça a adesão à puericultura. Não só durante o pré-natal, mas durante essa fase do puerpério, quando ela procura a unidade, tanto que se a gente for olhar, no primeiro semestre de 2021, a gente não precisou fazer consulta domiciliar para puérpera, a gente não precisou fazer busca ativa, porque todas as nossas gestantes procuram a unidade quando elas ganham. E aí a gente procura também, dessa forma, conseguir aumentar a nossa proporção de puericultura. Em relação aos casos de sífilis gestacional, em 2020 foram 6 casos notificados, 2021 2 casos notificados, 100% das gestantes tratadas adequadamente. Sífilis congênita, em 2020 a gente teve 1 caso notificado, no primeiro semestre de 2021 4 casos notificados. Aí a gente tem um porém, que é o seguinte, não acredito que seja uma particularidade apenas da nossa unidade, só que todas as nossas gestantes que têm a sífilis gestacional diagnosticada, elas de fato são tratadas. E a gente faz o IPED-APAI na primeira consulta, faz a partir da 28ª semana também. Então, assim, como é possível, então, que a gente tenha 4 casos de sífilis congênita se estamos tratando todas as nossas gestantes? O que a gente conseguiu reparar é que, às vezes, a gente não anota na caderneta da gestante. A gente faz um papelzinho de controle prescrevendo o tratamento. Então, primeira e segunda semana, 2.400.000 unidades. A gente faz um papelzinho, mas a gente não anota na caderneta da gestante que aquela administração da penicilina bezatina foi feita. E, às vezes, esse papel que a gente dá para o nosso controle do tratamento, ele se perde. A gestante, ela perde. Às vezes, ela dá entrada na unidade, não estava com os documentos dela, só tem o livrinho. E aí, quando ela chega na maternidade, que eles fazem o teste rápido nela, ali dá como reagente. Ela fala, não, mas eu tratei. Mas ela não tem nada comprovando na caderneta dela, da gestante, não tem nada dizendo que ela foi tratada. Então, a maternidade fala, bom,
Eu não tenho ter certeza que você tratou. Aquela criança, ela nasce e ela é notificada como um caso de sífilis vertical e, na verdade, provavelmente não era. E a gente perdeu a oportunidade. Essa criança eventualmente vai ficar internada, porque a gente não registrou adequadamente na caderneta da gestante. Então, é algo que a gente está sensibilizando bastante a nossa equipe sobre a necessidade de registro adequado no sistema, na caderneta. Registrar é extremamente importante e a Contability ajudou a gente bastante nesse sentido, de entender a importância do registro. Em relação aos testes rápidos realizados, a gente teve, em 2020, 0 casos, em 2021 a gente só teve 1 caso do HIV, e que foi 100%, né, realizado T1, T2, e hepatite C a gente não teve nenhum caso positivo. E o número de pessoas atendidas e referenciadas para a infectologia, no primeiro semestre de 2021 só foi esse um único caso de HIV. Em relação à saúde do homem, a gente tem se a gente for ver, em 2020 inteiro, a gente teve 66,3%, e no primeiro semestre de 2021, 74,09%. Então, a gente conseguiu alcançar um pouquinho mais dessa população masculina. E se a gente for ver a consulta de pré-natal do parceiro, 0 em 2020 e 2021. Por quê? Porque não registramos. Em relação à saúde do idoso, a gente tem um caso parecido com o que o pessoal do Los Angeles trouxe, porque às vezes a gente não registra adequadamente como consulta de saúde do idoso, então a gente lança como hipertensão, diabetes, e a gente não lança especificamente como saúde do idoso. Mas a grande parte da população que a gente atende na nossa unidade é idoso. A gente atende bastante idoso. Então, a gente tem que melhorar o registro na nossa unidade. É uma fragilidade grande que a gente tem. Em relação à saúde bucal, o pessoal da saúde bucal faz atendimento de urgência e emergência, acolhe a demanda espontânea, faz atendimento à gestante, pré-natal odontológico, faz consulta domiciliar, contribuiu no fluxo do Fast Track e contribuiu também no telemonitoramento, isso em relação à Covid. Em relação à atenção à saúde nutricional, a gente tem consulta de enfermagem, a obesidade e sobrepeso também subnotificada, justamente porque notificamos outras situações. Registramos, na verdade, né, outras situações, então a gente registra como diabetes, hipertensão e acaba não registrando como obesidade. Estamos atentos ao fato de que isso é um indicador, então pretendemos melhorar isso. A consulta médica sobre peso e obesidade, a mesma fragilidade da consulta de enfermagem. E o preenchimento do marcador de consumo alimentar, em 2020 e 2021, a gente também não registrou nada. Bom, em relação à situação de saúde e complicações de doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem um percentual de cadastrados de hipertensos de 63,5%, de diabéticos de 90,2%, e o percentual de acompanhados, afinal de contas, alguma coisa a gente tem que registrar. O percentual de acompanhados, 75% dos hipertensos e dos diabéticos de 95,3%. E o número total de pessoas com amputação por diabetes no território é de 2. Acho que foi mais um. Tem outro antes desse, não? Aí, ó. Em relação a consultas por hipertensão e diabetes na nossa unidade,
Enfermagem, em 2020, foi 38,4%, no primeiro semestre de 2021, 19,8%, em diabetes, 44,6%, no primeiro semestre de 2021, 32,9%, em relação às consultas médicas, de hipertensão, 0,2%, e agora no primeiro semestre de 2021, 22,7%, consulta médica de diabetes, 0% em 2020, primeiro semestre de 2021, 33,3%. Aí, se a gente for ver por esses números, novamente vocês vão falar, mas Bianca, em 2020 não atendeu nenhum hipertenso, nenhum diabético, os médicos da unidade? É claro que foi o que a gente mais fez, a gente atendeu, só que a gente não registrou. E aí, nesse sentido, a gente já começou a conseguir melhorar um pouquinho essa questão do registro, e a gente consegue ver isso refletido no primeiro semestre de 2021. Não. E aí, os indicadores do Previne Brasil, a gente consegue ver que a gente tem melhorado bastante na proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, gestantes que fazem os testes rápidos, gestantes com atendimento odontológico realizado. Isso a gente vê muito na nossa rotina na unidade, mas estamos trabalhando na melhora dos registros. Isso é uma fragilidade muito grande, mas que a gente tem se atentado bastante para isso, a melhora dos registros na nossa unidade. Vou falar da nossa estratégia agora, tá? Nosso indicador bom é o acompanhamento de pré-natal, como a gente já foi bem explanado pela doutora Bianca, né? A gente está aí com 200%, realmente, as nossas gestantes, nós temos uma população de gestante hoje de 56, e realmente elas procuram bastante, então é o nosso indicador muito bom, o acompanhamento pré-natal, tanto em consulta médica quanto de enfermeiro, a estratégia, né, a consulta de pré-natal, a atividade de desenvolver os grupos, né, que agora a gente está com diminuição da pandemia, está voltando, graças a Deus. Sempre, na verdade, a agenda sempre esteve aberta, a gestante sempre teve atendimento prioritário, nunca deixamos de atender gestante. Os recursos, né, são o sonar, a fita, todos os equipamentos necessários, o resultado esperado, ter um acompanhamento de pré-natal adequado, abertura, atender a gestante até a segunda semana de gestação, prioridade nas consultas, garantir mais de 6 consultas durante o pré-natal e evitar óbito materno-fetal. Responsável toda a equipe, o prazo a gente colocou ali dezembro de 2021, mas foi, na verdade, sempre teve, nós nunca paramos e com esse mesmo objetivo. E o mecanismo é análise no SUS, o nosso indicador baixo realmente é a avaliação do pé diabético, infelizmente, e tivemos aí 2 amputações, né? Então, atividades a serem desenvolvidas é ter uma agenda para o pé diabético e ações de grupo, que agora, né, graças a Deus, a gente está voltando com os grupos de hipertenso e diabético, com todas as normas de segurança, é claro. Os recursos necessários, o glicosímetro, o estesiômetro, né? E os resultados esperados, o controle glicêmico, o autocuidado, a prevenção de lesões e amputações. O responsável equipe multiprofissional e os prazos. A gente, com o grupo, né? A gente vai iniciar agora em novembro e o mecanismo a mesma coisa, análise dos relatórios. As ações do COVID, atendimento fast track, a vacinação, a coleta de exames, RT-PCR, o telemonitoramento, a busca ativa dos agentes comunitários e os agentes de endemias. E é isso, e muito obrigada.